Então, boa tarde a todos, boa tarde, boa noite, depende do lugar em que se encontram. Bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui estamos mais uma vez para mergulharmos, não é? Mergulharmos no estudo da Palavra de Deus um pouquinho mais fundo. Ok, então hoje estamos na palestra 15 e continuamos no capítulo 5 e, em princípio, iremos terminar este capítulo hoje. Vamos então curvar as nossas cabeças e colocar-nos numa posição de oração. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, o Senhor é um Deus maravilhoso, que nos concedeu a graça de sermos iluminados com estas mensagens justamente num tempo em que delas mais necessitamos. Queremos agradecer do fundo do nosso coração, porque o Senhor tem nos libertado de enganos, de mentiras, de erros, de ideias pré-concebidas e nos quer entregar a mensagem do Evangelho eterno, aquela mensagem boa, libertadora, que nos traz paz e alegria. Esta noite, Pai, queremos suplicar que, mais uma vez, que o Seu Espírito venha sobre todos nós. Por favor, Senhor, que o Senhor venha abrir todas as mentes, derrubar todas as fortalezas, quebrar todas as cadeias, para que nós possamos ouvir única e exclusivamente a Sua voz. Fale connosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, então vamos fazer uma pequena recapitulação da pergunta que começámos no estudo anterior. E a pergunta é: como podemos cooperar com Jesus nesse processo? Qual processo? Já tínhamos visto antes que é o processo da purificação. Purificação que é sinónimo de julgamento. Por vezes temos dificuldade em fazer a associação destes dois conceitos, mas é verdade. Portanto, o julgamento é uma purificação que Deus está a fazer, não só no santuário celestial, mas principalmente e primeiramente no nosso caráter. Então, como é que podemos cooperar com Jesus nesse processo? É uma pergunta. E nós vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, e diz-nos o seguinte: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Então, uma das maneiras pelas quais nós podemos cooperar com Jesus nesse processo de purificação é precisamente fazermos um exame introspectivo. E nós vamos ler aqui algumas citações do Espírito de Profecia que são muito pertinentes para este aspecto. Uma delas nós encontramos no Grande Conflito e diz o seguinte: vivemos hoje no grande dia da expiação. No cerimonial típico, enquanto o sumo sacerdote fazia expiação por Israel, exigia-se de todos que afligissem a alma pelo arrependimento do pecado e pela humilhação perante o Senhor, para que não acontecesse serem extirpados dentre o povo. De igual modo, todos quantos desejem seja o seu nome conservado no livro da vida, devem agora, nos poucos dias de graça que restam, afligir a alma diante de Deus em tristeza pelo pecado e em arrependimento verdadeiro. Deve haver um exame de coração. Portanto, isto está de acordo com o texto de 2 Coríntios que lemos há pouco, que dizia: examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. E, portanto, aqui diz, deve haver um exame de coração. Mas como? Profundo e fiel. Há uma luta intensa diante de todos os que desejam subjugar as más tendências que insistem no predomínio. A obra de preparação é uma obra individual. Isto é muito importante.
Cada um deve ser provado e achado sem mancha ou ruga ou coisa semelhante. Portanto, nós estamos a ver aqui que é necessário alguma coisa da nossa parte. Ou seja, devemos fazer um exame introspectivo, honesto, profundo, sincero. E diz-nos também em Mensagens Escolhidas, volume 2, na página 236, o seguinte: o Senhor não faz coisa alguma sem a nossa cooperação. Um Deus magnífico. A nossa ênfase principal está no trabalho de cooperação e participação do povo de Deus com Jesus como sumo sacerdote. E agora vem aqui uma citação que é extraída do livro Obreiros Evangélicos, mas que também está no segundo volume de Testemunhos para a Igreja, no capítulo 61, página 511.1. E ela é muito significativa e diz-nos o seguinte: todo seguidor de Cristo deve examinar-se diariamente para se tornar perfeitamente familiarizado com a sua própria conduta. Há em quase todos negligência do autoexame. Então, irmãos, por aqui ela já nos está a dizer que praticamente ninguém do povo de Deus tem este hábito de chegar, por exemplo, no final de cada dia e rever o seu dia, a forma como falou, as intenções que teve, as palavras que pronunciou, os modos os modos que usou. Então, tornem os ministros as ações de cada dia assunto de acurada reflexão e deliberado exame, com o fim de conhecerem melhor os próprios hábitos de vida. Mediante a íntima prescrutação de cada circunstância da vida diária, haveriam de conhecer melhor os próprios motivos e os princípios que os regem. Essa revisão diária dos nossos atos, a ver onde a consciência aprova ou condena, é necessária a todos quantos desejam atingir a perfeição no caráter cristão. Portanto, meus irmãos, este exame não é apenas exigido dos pastores, mas de todos nós. No final de cada dia, antes de dormir mesmo, podemos ficar ali uns momentos deitados a refletir, mesmo a pedir a Deus que nos faça lembrar aquilo que nós dissemos, a maneira como o fizemos, as intenções, o olhar, inclusivamente. E isto é muito importante, porquê? Porque Deus, isto vai permitir a Deus, ao Espírito de Deus, interceder com o nosso espírito e impelir a nossa consciência ou a aprovar ou a condenar o que fizemos. Se aprova, ótimo. Se condena, Deus está-me a dar uma oportunidade de não só pedir perdão pela forma como procedi, mas também a oportunidade, assim que eu puder, de reparar o que fiz ou o que disse com outras pessoas. Estão a perceber? E isto é muito importante. Para que ninguém sabe se nessa noite nós ficaremos a dormir e não acordaremos mais. E, portanto, se por acaso isso acontecer, o nosso registro precisa estar limpo. É alguma coisa que, se por acaso não temos o hábito de fazer, é hora de começarmos a fazer. O grande conflito continua. Agora, enquanto o nosso grande sumo sacerdote está a fazer expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. Nem mesmo por um pensamento poderia o nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. Satanás nada pôde achar no Filho de Deus que o habilitasse a alcançar a vitória. Tinha guardado os mandamentos do seu Pai e não havia nele pecado que Satanás pudesse usar para sua vantagem. Agora reparem o que diz. Esta é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo de angústia.
Portanto, não temos dúvida de que quando começar o tempo de angústia, todos nós precisaremos estar exatamente na mesma situação em que Jesus estava quando viveu nesta terra. Que diz, como lemos há pouco, que nem por um pensamento poderia o nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. Portanto, irmãos, reparem a importância de vigiarmos sobre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, intenções, emoções, motivos, etc. Continuando no grande conflito. Enquanto o juízo investigativo poderíamos substituir por enquanto a purificação prosseguir no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, reparem, estamos a falar do santuário celestial, deve haver uma obra especial de purificação ou afastamento de pecado entre o povo de Deus na terra. Então estão a ver aqui o paralelo íntimo entre o que está a acontecer no céu, no santuário do céu, e o que precisa acontecer aqui no santuário na terra, que é o nosso corpo, que é o santuário, o templo do Espírito Santo. Isto acontece em simultâneo, ou seja, é na medida em que eu vou me arrependendo, examinando a minha vida com o auxílio do Espírito Santo, através das provas que sobrevêm, porque a purificação é feita com fogo, e fogo é um sinónimo de provações, de dificuldades. Enquanto isso está a acontecer, eu, ao reconhecer que não reajo muito bem a essas provas, estou a ter a oportunidade de verificar onde é que o meu caráter ainda não é parecido com o de Jesus. E, portanto, quando eu reconheço isso, confesso e acerto as contas com Deus, o que é que acontece no santuário celestial? Existe à frente do meu nome escrito perdoado. E quando a obra de expiação final acontecer em relação a mim, Deus encontrará que todos os pecados que Deus me trouxe à consciência estão perdoados e foram abandonados. E então o sangue de Jesus vai poder fazer o quê? Limpar, apagar completamente o registro que existia no meu livro no céu. Não sei se estamos todos a ficar esclarecidos. Amém. Esta obra é mais claramente apresentada nas mensagens do capítulo 14 de Apocalipse. Aqui está, esta obra de purificação ou de julgamento, ela está definida muito detalhadamente nas mensagens dos 3 anjos. Então, na expiação final, Jesus está aplicando o seu sangue em todas as áreas da nossa vida, em nosso comportamento, pensamentos, sentimentos, motivos, inclinações e impulsos errados. Quando estivermos em completa harmonia com Deus em todas as questões que causaram a nossa separação dele, então o seu trabalho mediador por nós estará completo. Santidade é harmonia com Deus, diz em Testemunhos para a Igreja, volume 5. Nossos pecados serão apagados e seremos selados em preparação para o fechamento da porta da graça. Desta forma, estaremos verdadeiramente reivindicando o caráter de Deus perante o universo e silenciaremos para sempre as falsas acusações do adversário. Portanto, meus irmãos, uma vez que nós já vimos que o juízo é um processo, não acontece num momento, nós percebemos que sempre que vem à nossa vida uma determinada circunstância probante, difícil, uma prova, seja financeira, seja de saúde, seja no casamento, seja no trabalho, seja qual for a prova, nós já temos uma noção correta de que aquela prova
significa que Deus se está aproximando mais de nós. E ao permitir o fogo, ao permitir a prova, é para que eu possa ver qual o aspecto do caráter que ainda não está devidamente purificado. E tenho assim a oportunidade de arrepender-me, confessar e alinhar as coisas com Deus. Naquele aspecto. Estão a perceber? Naquele aspecto. Então, quando eu compreendo isso, eu não vejo a prova como um motivo de murmuração, ou um motivo de revolta contra Deus, ou um motivo de dúvida, porque é que Deus permitiu isto? Não, eu vejo precisamente de outra maneira. Eu percebo que então, se Deus permite essa prova, é porque há alguma coisa que o Senhor me quer mostrar que eu ainda não vi. E devemos dar graças a Deus. Então, é uma maneira de nós percebermos que o que está a acontecer naquele momento na minha vida é um juízo, é uma purificação naquele aspecto. Tá? Ok. Pergunta número 8. Considerando que o julgamento dos vivos é uma experiência com Jesus, enquanto ele abre o nosso livro de registro nos céus, quais são alguns dos possíveis sinais que indicariam que o nosso julgamento individual começou? Isto é muito importante, porque nós precisamos conhecer quais são alguns desses sinais. E temos aqui uma quantidade deles. Primeiro, o Espírito Santo traz à nossa mente memórias, flashbacks, não é? Memórias do passado, coisas que ainda precisariam ser acertadas com outras pessoas e pecados não confessados. Então, se de repente, e esta expressão de repente, ela encontra-se em Malaquias. De repente virá o Senhor ao seu templo. Lembram-se? Esta expressão é de Malaquias e ele está-se a referir precisamente ao julgamento. Então, de repente, pode vir à nossa mente qualquer coisa que já estava, entre aspas, esquecida, e o Espírito Santo traz isso à nossa mente. Isto é misericórdia de Deus. Ao trazer, misericórdia significa segunda oportunidade, segunda chance. Deus está-me a dar uma segunda chance de pôr a minha vida em ordem nesse aspecto. Pode ser confessar a Deus, pode ser confessar a alguma pessoa da minha família, pode ser confessar a um amigo, um colega de trabalho, a alguém que eu já não vejo há muito tempo. Eu estou a ter essa oportunidade. Então, agradeçamos a Deus por isso. Portanto, como nós vimos aqui, há alguns sinais que indicariam que o nosso nome está a passar no julgamento. Este é um dos sinais. Um outro sinal, mecanismos de enfrentamento dos quais dependíamos para gerenciar a nossa vida, de repente, não funcionam mais. Certas técnicas que nós utilizamos e que agora estamos a perceber que elas não estão a resultar. É também um sinal. Um terceiro sinal. Deus nos revela que as nossas falhas atuais podem estar diretamente ligadas a decisões erradas feitas na infância e a modelos falhos de pensamento. Então, é importante que nós estejamos atentos e, se isso acontecer, não nos desesperemos, mas lembremos-nos de que Deus está-nos a dar oportunidade, porque o nosso nome está passando e Ele quer purificar. Lembrem-se que o fogo da prova não é para consumir, não é para destruir, mas é apenas para eliminar o pecado. Um outro sinal, começamos a sentir, sem saber porquê, períodos de depressão, raiva, ansiedade, medo, etc. E somos tentados a abafar tais emoções, conectando-nos com meios de comunicação, relacionamentos ou vícios de diversos tipos numa tentativa de enfrentar ou escapar da dor. Ou seja, quando vem até nós um momento que nós nem estávamos sequer... não percebemos o porquê que aconteceu, um momento de raiva, um momento de depressão, quando a pessoa de repente se sente com medo. Isto, irmãos,
por vezes, nos leva a recorrer para abafar esse sentimento, e essa emoção leva-nos precisamente a recorrer a mecanismos que não são os melhores. Como diz aqui, relacionamentos ou vícios ou diversos tipos de hábitos perniciosos. Mas não é isso que devemos fazer. A primeira coisa que nós temos que estar atentos é que, se isso acontece, para onde é que devemos fugir? Para Deus. Para Deus. E perguntar a Deus diretamente: Senhor, porquê é que eu estou assim? Porquê é que de repente vem um medo? Porquê é que de repente vem uma sensação estranha? Uma inquietude? Porquê é que isto está a acontecer? E Deus nos vai comunicar o porquê. Se for alguma coisa que tenhamos que colocar em ordem para com Deus. Outro sinal. Deus pode estar permitindo provações severas para afligir-nos, através das quais Ele escolhe revelar-nos áreas problemáticas na nossa vida que necessitam de purificação. E, irmãos, isto acontece com frequência. Uns é no aspecto da comida, da alimentação, outros no aspecto sexual, outros no aspecto do relacionamento, outros, enfim, há várias áreas. Um outro sinal: podemos estar experimentando fases de pecado, confissão e arrependimento pelos mesmos pecados diversas vezes, buscando de Deus respostas para os mesmos erros. Isso prepara o nosso coração para que Deus possa nos revelar porque é que nós continuamos a cair. Portanto, irmãos, quando acontece na nossa vida esta situação de peca, confessa, peca, confessa, peca, confessa, isto é um sinal que Deus nos está mostrando: cuidado, porque ainda não percebeste o que é que te leva a isso, ou ainda não rejeitaste o que é que te leva a esse procedimento. E então, como diz aqui, isso prepara o nosso coração para que Deus possa nos revelar porque é que nós continuamos a pecar. E se realmente o nosso objetivo é a completa eliminação desse pecado, então nós vamos pedir a Deus e vamos aproveitar a oportunidade pedindo-lhe que o Senhor nos revele como ultrapassar essa situação. Porque esta situação, irmãos, e tudo isto gira à volta do santuário. Esta situação de peca, confessa, peca, confessa, peca, confessa, ela só acontece num sítio do santuário. É no pátio. E se é no pátio, eu ainda não entrei no santo. Porque quando nós entramos no santo, o que Deus nos diz é: permaneçam no santo. Permaneçam no santo. Traduzido de outra forma, vai e não peques mais. Ou de outra forma ainda, por exemplo, Deus, em João 15, por exemplo, quando Deus diz: permanecei em mim. E existem muitas formas de Deus dizer a mesma coisa. E agora eu tinha qualquer coisa na mente e fugiu-me. Caso não tratemos de problemas pessoais durante o nosso tempo especial com Deus, Ele poderá trazer os nossos pecados a público. Irmãos, eu penso que nenhum de nós quererá passar por essa vergonha. É claro que essa não é a primeira opção de Deus, a de humilhar-nos a fim de que possamos estar entre o povo remanescente, mas pode ser a única opção que Ele tenha para nos salvar. Ou seja, se nós não estamos neste momento a aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá para confessar e abandonar aquele pecado que por vezes pode se arrastar há tantos anos, nós iremos ter que
passar pela vergonha de Deus o expor publicamente. E não é isso que Deus quer fazer, mas por vezes nós não lhe damos hipótese de escolha. Um outro sinal, profunda angústia de espírito, que pode se manifestar em sintomas físicos. Isto pode acontecer também. O físico pode reagir a alguma coisa que está cá e que nós por muito tempo temos recusado abandonar. E ainda um último sinal, áreas que havíamos anteriormente alcançado a vitória, agora se tornam pontos de falha novamente. Portanto, Deus estará a dar-nos a oportunidade de, com Ele, e quem sabe com algum irmão que nos possa ajudar, nós percebermos como é que podemos ultrapassar isso. E é sobre este assunto que nós iremos falar no próximo estudo. Se Deus quiser, irmãos, é importante o próximo estudo, na quarta-feira, por favor, façam um esforço, não falhem, porque isto é importante e vamos tratar desse assunto. Então, vou ler-vos aqui uma citação da meditação matinal Maranata, que diz o seguinte: Deus conduz avante o seu povo passo a passo, leva-os a diferentes pontos destinados a manifestar o que está no coração. É interessante isto. Alguns resistem num ponto, mas caem no seguinte. A cada ponto mais adiante o coração é provado um pouco mais de perto. Se o professo povo de Deus verifica estar o coração contrário a esta direta obra, isto os deve convencer de que têm alguma coisa a fazer a fim de vencer. Ou seja, quando a pessoa resiste, quando a pessoa nega, quando a pessoa arranja desculpas, isto significa que ela não está na disposição de abandonar aquele pecado, aquele traço de caráter, aquele vício. Percebem? Alguns são prontos a receber um ponto. Mas quando Deus os leva a outro ponto decisivo, recuam diante dele e ficam para trás, pois acham que isto golpeia diretamente algum ídolo acariciado. Aí têm eles o ensejo de ver o que em seu coração está excluindo Jesus. É uma oportunidade. Prezam alguma coisa mais que a verdade e o coração não está preparado para receber a Jesus. Os indivíduos são experimentados e provados por um espaço de tempo a ver se sacrificarão os seus ídolos. E, irmãos, em relação a este aspecto dos ídolos, eu gostava de falar um pouquinho. Vou só terminar a citação e depois eu vou falar alguma coisa. Então diz o seguinte: os que satisfazem em todos os pontos e resistem a toda a prova e vencem, seja qual for o preço, atenderam ao conselho da testemunha verdadeira e receberão a chuva serôdia, estando assim aptos para a transladação. Ora bem, quando falávamos aqui de sacrificar ídolos, pode ser, esse ídolo pode ser muitas coisas. Temos falado aqui muito de traços de caráter, temos falado aqui de vícios, de hábitos, temos falado aqui de pecados acariciados, de intenções, pensamentos maus, perversos, sujos, sentimentos de amargura, de ressentimento, mas eu gostava de falar de uma outra coisa que eu penso que ainda não falámos aqui. Não é só efetivamente o caráter, os traços de caráter. Há certos ídolos. E para muitos, não digo só para as senhoras, para os homens também. As modas são um ídolo, sabem? E quando eu falo de modas, não estou só a falar de roupa. Estou a falar de casas, estou a falar de carros, estou a falar de tecnologias,
Estou a falar de várias coisas. Mas relativamente às roupas, eu gostava de perguntar aos irmãos, por acaso os irmãos conhecem 3 irmãs Éncias? Conhecem? São 3 irmãs, são as irmãs Éncias. Eu explico. São as transparências, as aderências e as ausências. Estou a falar particularmente de roupas. Roupas transparentes, roupas aderentes que marcam o corpo, e isto é para homens e para mulheres também. Ou melhor, é para mulheres, mas também para homens. E as ausências, ou seja, há certas roupas que elas nem existem. Faltam em baixo, faltam em cima, faltam nas costas, faltam nos ombros, enfim. Irmãos, isto é importante porque para muitas senhoras e para muitos homens isto são ídolos. E ídolos acariciados. Ou talvez ídolos que nós até nem tínhamos percebido que eram ídolos. E deixa-me dizer-vos que o nosso Deus é maravilhoso. Ele falou disto em muitas partes das Escrituras. E estas irmãs, as ências, as transparências, as aderências e as ausências, sabem de onde é que elas vieram? Elas vieram do Egito. Elas vieram do Egito. O Egito, é verdade, irmãos. O Egito, podemos abrir as nossas Bíblias. Eu vejo o irmão Humberto, José Humberto, a rir. Podemos abrir as nossas Bíblias em Ezequiel, no livro de Ezequiel. Não vou ler o capítulo 16 todo, mas eu aconselhava aos irmãos a lerem o capítulo 16, os irmãos e as irmãs. E Deus tem aqui expressões muito fortes. Expressões estas que até podem ser ofensivas, mas Deus as usa principalmente para nós podermos tomar consciência. Irmãs, particularmente as irmãs, mas também os irmãos, mas sobretudo as irmãs, cuidado com isto, porque nós estamos aqui não é para fazer ninguém pecar, nem é para chamar a atenção para o nosso corpo. Nós estamos aqui para glorificar a Deus. Cuidado com as roupas transparentes, com as roupas coladas ao corpo, de maneira a salientar os seios, as coxas, a pubis. Irmãos, tem sido uma desgraça. E também cuidado com as ausências. Deus e os anjos não precisam de ver as nossas pernas, nem os nossos seios, nem as nossas costas. Eles não precisam de ver isso. Não é por acaso que os anjos, os querubins, ou melhor, os serafins, têm 6 asas, não é? Com 2 cobrem o rosto, com 2 cobrem os pés e com 2 voam. Diz-nos a Bíblia. Porquê é que cobrem o rosto e os pés? Porque era a única coisa que estava descoberta. Isto eu penso que deve dizer-nos alguma coisa. Mas então, aí no capítulo 16 do livro de Ezequiel, diz-nos o seguinte, no versículo, eu vou só ler 2 versículos, mas eu aconselho os irmãos a lerem depois em casa o capítulo todo. Versículo 25 e versículo 26. E diz, a cada canto, Deus está a falar para o seu povo. Para o seu povo, como se fosse uma mulher. E ele diz, a cada canto do caminho, edificaste o teu lugar alto. E fizeste abominável a tua formosura. E alargaste os teus pés.
a todo o que passava e multiplicaste as tuas prostituições. E eu quero o versículo 26. Também te prostituíste com os egípcios, teus vizinhos grandemente carnais. E multiplicaste a tua prostituição para me provocares à ira. Portanto, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, tenhamos em atenção, os egípcios eram altamente carnais. A dança do véu, ela veio do Egito. As roupas transparentes em que elas iam tirando os véus, já ouviram falar disto? Provavelmente. Até ficarem praticamente despidas. E Deus diz que o seu povo começou a adotar estas práticas. São ídolos. Vamos deixá-los para trás. Pergunta número 9. Por que é necessário passarmos por essas fortes experiências de transformação de vida, conforme nós lemos atrás, na pergunta anterior? E então, no livro de Eclesiastes 12:14 diz: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Sabem que eu, durante muito tempo, eu li este versículo e tinha uma ideia completamente errada. Porque quando diz aqui, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, há de trazer a juízo toda a obra. Eu pensava que ele iria revelar a todas as pessoas, estão a perceber? Tudo aquilo que nós tínhamos feito, quer fosse bom, quer fosse mau. Mas não é isso que significa. O trazer a juízo é trazer aonde? Ao nosso conhecimento. Estão a perceber? Porque juízo é a mesma coisa que purificação. Então, ele há de trazer tudo o que está cá, quer seja bom, quer seja mau, para que nós aproveitemos e façamos o quê? Possamos abandonar. Então, vamos continuar. Os livros do céu contêm um registro detalhado de todos os nossos comportamentos, decisões, pensamentos e sentimentos, conforme fielmente apontados pelos anjos. Essas mesmas experiências estão registadas no nosso cérebro. Isto é importante, portanto, o que está nos registros celestiais está também no nosso cérebro. Porquê? Porque foi precisamente por nós termos praticado que não só ficou aqui, mas ficou registado no nosso livro. Continua e diz: ele agora nos permite vivenciar as consequências dos pensamentos e sentimentos errados, dos motivos impuros, do mau comportamento do passado e como isso tem impacto nas nossas experiências atuais. A partir daí, nos é dada a oportunidade de confessarmos os pecados, de sermos purificados dos defeitos e das falhas, bem como de tê-los apagado do nosso caráter. Então, Deus, ao permitir este trazer aqui ao nosso cérebro todas estas coisas, é uma oportunidade para que nós nos possamos delas livrar enquanto estamos em tempo de graça. Continua, essa obra é necessária para que possamos ser selados em preparação para o fechamento da porta de graça, quando Jesus encerrar o seu trabalho de mediação no santuário celestial. Portanto, o selo de Deus só pode ser colocado sobre quem? Sobre aquela pessoa que tiver sido purificada de todo o pecado. Daí chamarmos de tempo de graça. Tempo de graça. E eu encontrei uma citação muito interessante, e ela encontra-se no primeiro volume de Mensagens Escolhidas, no capítulo 54, eu por acaso tenho aqui o livro, na página 353, e diz o seguinte:
precisam da sua graça, vírgula, do Espírito de Cristo. Então, o que é o Espírito de Cristo? É graça, é a sua graça, para serem ajudados em suas fraquezas, ou, de contrário, não podem formar um caráter cristão. Por isso é que nós dizemos que estamos em tempo de graça, ou seja, estamos em tempo em que o Espírito de Cristo ainda está atuando em nós. Lembram-se o que é que Jesus disse? Nós já lemos isso no livro Primeiros Escritos, no capítulo que tem por título O Fim dos 2300 Dias. Lembram-se, irmãos? Quando o pai e o filho, os dois, estão sentados no trono, lembram-se de termos lido isto? O pai e o filho sentados no trono do lugar santo. E depois o pai se levanta e vai para o lugar santíssimo. Logo de seguida levanta-se Jesus e levanta a sua mão direita, dirige-se ao seu povo que está na terra com os olhos voltados para ele e diz-lhes o quê? Esperem um pouco, vou a meu pai receber o reino. E ele depois diz, conservem os vossos vestidos sem mancha. O que é que ele está a dizer? Permaneçam no lugar santo. Não voltem para o pátio, para o pecado outra vez. Permaneçam no lugar santo. É o que ele diz. Conservem as vossas vestes sem mancha. Vou a meu pai receber o reino e logo venho. E o que é que eles dizem na oração que eles fazem? Dá-nos o teu Espírito. Então, este período do Espírito Santo em nós, que é a chuva temporã, irmãos, ninguém vai receber a chuva serôdia se não atender à voz do Espírito Santo agora na chuva temporã. O que é chuva temporã? É aquele período em que o Espírito Santo intercede com o nosso espírito, irmãos, e vai dizendo, cuidado que essa saia está muito justa. Cuidado com essa vaidade. No carro, na casa, no telemóvel, no computador. É aquela vozinha que diz, tu já viste a maneira como tu falaste para a tua esposa? Tão agressiva. Para o teu filho, para a tua filha. Tu já viste a tua teimosia? Que não dás o braço a torcer? Que não reconheces a tua impulsividade? É esta vozinha, é o Espírito Santo, irmãos. Então, atendamos à ordem de Jesus. Conservem as vossas vestes sem mancha. Vão e não pequem mais. Vamos avançar. Esse processo acontece porque Deus não está mais cobrindo as áreas que Ele vê em nossa vida. Áreas estas não confessadas e não purificadas. Os defeitos de caráter que estavam escondidos da nossa visão. No passado, a sua graça cobria tais imperfeições, porém agora, durante o período do julgamento dos vivos, Ele está retirando a sua mão, que no passado cobria essas áreas, dando-nos a oportunidade, cá está a misericórdia, uma segunda chance, dando-nos a oportunidade de ver tal qual Ele as vê, conforme está registado nos livros do céu. Apesar disso, Ele é extremamente amável ao nos revelar os nossos pecados e defeitos de caráter. Precisamos lembrar que essa é a obra do Espírito Santo e Ele é responsável por trazer à memória as áreas da nossa vida que ainda precisam ser trabalhadas. Esse trabalho não foi delegado a nenhum ser humano, pois somente Deus é o nosso juiz. No comentário bíblico, no volume 7, diz o seguinte: da mesma forma como o artista registra no vidro uma figura real da face humana,
Assim, os anjos de Deus diariamente colocam nos livros do céu uma representação exata do caráter de cada ser humano. Estão a ver que é um reflexo exato? Os pensamentos e os sentimentos combinados constituem o caráter moral. E nós, no próximo estudo, quarta-feira, vamos falar desta questão moral. Pergunta número 10. Qual é a condição do povo de Deus após o julgamento dos vivos ter sido realizado? E então diz-nos o grande conflito. Quando a obra especial de purificação, se houver realizado, os seguidores de Cristo estarão prontos para o seu aparecimento. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Eu gostava que abrissem as vossas Bíblias em Malaquias capítulo 3. Então a igreja que o nosso Senhor deve receber para si à sua vinda será a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Eu sei que nós já vimos esse texto aqui, mas vamos lê-lo novamente porque eu creio que as coisas boas devem ser repetidas. E segundo, porque há pessoas aqui hoje que talvez não tenham estado nos estudos anteriores. Então vamos a Malaquias, ao capítulo 3. Diz-nos o seguinte, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, e ele há de preparar o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor. Já sabemos que esta vinda do Senhor não é a segunda vinda de Jesus na nuvem dos céus. É quando ele vem ao ser humano. É quando ele se aproxima do ser humano. Para quê? Para purificar. Para trazer uma prova de fogo. Vamos fazer aqui uma pausa. Os irmãos lembram-se de Daniel no capítulo 3, aliás, não é no capítulo 3, é no capítulo 6. Lembram-se o que é que também não é no 6, é no 2. Desculpem. Daniel capítulo 2. Ou é no 3? É no 3. Peço desculpa porque eu agora fiquei aqui com uma branca. Mas então vamos lá ver se é no 3. Eu acho que é no 3. Exatamente, é no capítulo 3. Lembram-se o que é que aconteceu com aqueles jovens? Eles passaram por uma prova de fogo, não foi? Por eles terem recusado a adoração da estátua. E o rei tinha dito que eles iriam ser lançados numa fornalha de fogo. A sua prova de fogo revelou que Jesus estava mais perto deles do que alguma vez tinha estado. Foi ou não? O que é que isto quer dizer, irmãos? Que o julgamento é isto. É uma prova que Deus nos está a permitir passar. Mas ele também nos diz, eu estarei contigo na prova, mais perto de ti do que nunca estive. Então vamos continuar a leitura aqui de Malaquias. De repente virá ao seu templo, ou seja, de repente eu tive um acidente. De repente eu recebi a notícia de que tenho um cancro. De repente um familiar meu dá entrada no hospital. De repente, uma prova que aparece de repente. Estão a perceber? É uma prova. É um juízo que está a vir. Então ele diz, a quem vós buscais e o anjo do pacto a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. E agora diz
que não é a vinda de Jesus. Olhem o que diz o versículo 2 e 3. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Pois ele será como o fogo do fundidor e como o sabão de lavandeiros. Assentar-se-á como fundidor e purificador da prata, e purificará os filhos de Levi. Meus irmãos, a vinda de Jesus vai fazer isto? Vai purificar alguém? Não. Então está a falar de quê? Do tempo do julgamento, ou seja, de purificação, porque é a prova pela qual nós estamos a passar que nos revela onde é que o caráter ainda não está como o de Jesus. E reparem o que é que diz aqui esta expressão, no versículo 3, assentar-se-á. Não vos faz lembrar nada esta palavrinha? Assentou-se o juiz e abriram-se os livros. Ou seja, o facto dele se assentar para purificar os filhos de Levi significa o início do julgamento dessa pessoa. Significa que essa pessoa está passando por um juízo num determinado aspecto do seu caráter, que Deus precisa de purificar, ou melhor, que precisa de ser purificado com a minha colaboração. Por exemplo, pessoas que não conseguem resistir a a um chocolate, a uma sobremesa cheia de creme. Não conseguem resistir. Aquilo é um aspecto do seu caráter que ainda não está santificado. Estão a perceber? Então Deus permite uma determinada prova para que a pessoa perceba que ela não tem domínio próprio sobre o seu apetite. E quando isso acontece, irmãos, é a nossa oportunidade de clamar ao Senhor. Eu há pouco estava a ler ali uma coisa muito interessante. Deixem-me só procurar, porque está no primeiro volume de Mensagens Escolhidas. Vamos ver se eu consigo descobrir onde é que isso está, mas gostei da expressão que Ellen White utiliza. Exatamente, está aqui, portanto, eu vou ler do livro mesmo, ok? Mensagens Escolhidas, volume 1, e a página 409. E diz assim: os que querem vencer, e eu espero que todos aqui queiramos vencer. Os que querem vencer devem lutar de joelhos diante de Deus, pedindo poder divino. Amém. Eu vou repetir. Os que querem vencer, eu saltei, mas eu vou ler a frase toda. Os que querem vencer devem empenhar ao máximo todas as faculdades do seu ser. Devem lutar de joelhos diante de Deus, pedindo poder divino. E continua. Portanto, irmãos, se vocês querem vencer, seja o apetite, seja o mau gênio, seja o ciúme, seja a teimosia, seja a vaidade, seja o que seja, isso só pode acontecer de joelhos, pedindo o poder divino, se realmente querem vencer. E eu estou salientando isto porquê? Porque eu lembro-me de uma experiência que um pastor contou, muito interessante, de um jovem que foi desabafar com esse pastor e foi-lhe dizer que ele tinha um problema. E o seu problema era a masturbação. Ele não conseguia vencer aquele pecado. E dizia ao pastor, eu tenho feito tudo, eu tenho tentado, eu tenho pedido a Deus, mas quando eu dou conta,
já estou outra vez a cometer o mesmo pecado. E o pastor ficou assim a olhar para ele e disse, ok, então tu tens pedido a Deus o quê? E ele disse, bom, tenho pedido a Deus que me ajude a vencer este pecado, que me ajude a ultrapassar esta situação que eu sei que isto só faz mal à minha saúde física, à minha mente. E o pastor disse-lhe assim, olha, mas eu acho que tu estás a errar, a orar de forma errada. Não é isso que tu tens que pedir a Deus. Tu tens que pedir a Deus que te tire o gosto pela masturbação. Aquele jovem abriu os olhos e disse, mas pastor, se eu faço isso, eu nunca mais vou me masturbar. O que é que ele demonstrou? Que ele tinha gosto. E se ele pedisse a Deus para lhe tirar o gosto, ele iria deixar de fazer aquilo que ele gostava de fazer. E por isso é que eu digo, se nós queremos vencer, sejamos honestos com Deus e connosco mesmo, e analisemos se realmente nós queremos vencer, seja qual for o pecado. Vamos continuar aqui e vamos ler... é verdade, desculpa, eu estava em Malaquias, vou só terminar aqui este aspecto de Malaquias, que é importantíssimo, versículo 3, então, assentar-se-á como fundidor e purificador da prata, portanto, isto tem a ver com o juízo, e purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, até que, portanto, Deus vai permitir provas, até que tragam ao Senhor ofertas em justiça. Então, olhem aqui, então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor como nos dias antigos, como nos primeiros anos. E depois Deus diz, e chegar-me-ei a vós para juízo. Então, quando estamos a passar pela prova, quando estamos a passar pelo juízo, Deus diz que vai-se chegar a nós. Ele está mais próximo de nós do que nunca esteve. Temos que ter medo? Não, irmãos, não. Lembrem-se da prova de Daniel 3. Jesus estava ali. Eles estavam a passar pela prova, realmente, mas Jesus estava ali com eles. E continua, chegar-me-ei a vós para juízo e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o trabalhador em seu salário, a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Ok, então vamos passar para a pergunta número 11, que é a última pergunta deste capítulo. Vou só olhar aqui as horas. Ok, ainda temos uns minutinhos. Como poderemos manter-nos puros e sem mácula até a volta do nosso Senhor? Bom, já vimos a resposta, não é? É não sair do lugar santo. Então, Ellen White, aliás, a Bíblia em Judas, no versículo 24 a 25, diz-nos: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, ou seja, de pecar, e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja a glória e a majestade, o domínio, o poder, agora e para todo sempre. Amém. Então, como podemos manter-nos puros e sem mácula? Já vimos, não é? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Esta conexão, ou seja, não saiam do lugar santo, até que sejam glorificados. Sabem que durante muitos anos eu pensava, e eu ensinei inclusivamente, que existem 3 fases, portanto, a justificação, a santificação e a glorificação, e que a glorificação era alguma coisa quando Jesus viesse. Mas eu hoje não penso dessa forma. Porquê?
Porque Deus diz que a terra inteira vai ser iluminada com a sua glória. Como é que a terra vai ser iluminada com a sua glória? Teremos Jesus habitando dentro de nós e o brilho sairá de nós. Exatamente. Vai Portanto, iluminar. através de pessoas que já estão glorificadas. E por isso elas receberam o selo. Isto é muito importante, irmãos. Permaneçam no lugar santo. Abandonemos a nossa vida medíocre, espiritualmente medíocre, de peca, confessa, peca, confessa, peca, confessa. E nunca há vitória. Porque o Apocalipse diz, ao que vencer. Não é ao que luta muito. Porque já tenho ouvido muitas pessoas dizer, eu tenho tantas lutas, vocês nem sabem as minhas lutas. Sim, mas o Apocalipse não diz ao que luta muito, diz ao que vencer. E Cristo é a vitória. E não há derrota na vida que Cristo domina. A sua presença, a presença de Cristo, diz-nos no desejar de todas as nações, purificará e santificará a alma, de maneira que ela seja um santo templo para o Senhor e uma morada de Deus em espírito. Testemunhos para a Igreja, volume 5. Se, tão somente, vigiarem continuamente em oração. E este vigiar não é os outros, eu não tenho que vigiar os defeitos dos outros, não tenho que vigiar a vida dos outros, é a minha. Se vigiarem continuamente em oração, se fizerem tudo como se estivessem na presença imediata de Deus, então estarão livres de ceder à tentação e poderão esperar ser conservados puros, imaculados e incontaminados até o fim. Reparem na palavrinha. Poderão esperar ser conservados puros. Pessoas que já estavam no santo e precisaram manter-se no santo. Estão a perceber? Manter-se no santo. Em suma, o julgamento dos vivos é a obra final e culminante de Cristo Jesus no santuário celestial, as boas novas da salvação, ou seja, a conclusão do Evangelho. É a obra final de Cristo em favor da humanidade, a fim de preparar o seu povo para vê-lo face a face com toda a sua glória e capacitá-los para estarem em pé em sua presença quando ele retornar pela segunda vez. Não sei se tem alguma questão, ainda temos quase 20 minutinhos. Belinha, eu tenho uma pergunta, uma confirmação. A natureza pecaminosa está sendo purificada através desse meio que Jesus está revelando e perdoando. Ok, nós pedimos perdão e abandonamos. E esse continua até que a purificação da natureza humana seja aconteça. Erradicada. Sim, exatamente. Okay. Apesar de nós continuarmos com esta natureza até ao final, portanto, nós iremos continuar a poder ser tentados e iremos continuar com nossa liberdade de escolha para escolher pecar. Contudo, há alguma coisa que Satanás não consegue compreender, que é como é que nós, com uma natureza como nós temos, caída, fraca, que durante tantos anos ele conseguiu levar aonde ele queria, que nunca vimos Deus, que nunca estivemos na presença de Deus, como é que ainda assim nós não cederemos ao pecado? E há apenas uma resposta, é
sujeitar-nos a Deus. Só quando nos sujeitamos a Deus é que conseguimos resistir ao diabo. Aliás, a resistência ao diabo é a sujeição a Deus. Mas a natureza, a nossa natureza, com esta inclinação, ela continua em nós. Só que ela já estará santificada. Amém. Mais alguma questão? Ok, não havendo, vamos terminar com uma oração. Tá bom? Ok, então eu ia pedir a um de vós para orar, pode ser? Alice. Ok. Querido Pai Celestial, nós viemos à Tua presença em nome do Teu Filho amado, porque de nós mesmos nós não merecemos nada de Ti. Mas é em nome do Teu Filho que nós viemos à Tua presença para pleitear contigo. Não desistas de nenhum de nós. Ó querido Pai, envia o Teu Espírito para convencer-nos do pecado em nossas vidas, daquelas coisas que nós ainda não estamos semelhantes a Jesus. Aquelas coisas que ainda não estamos em harmonia contigo. Ó querido Pai, eu te imploro que nós possamos ouvir a Tua voz. Mas para ouvir a Tua voz nós precisamos estar purificados. À medida que Jesus nos mostra os defeitos do nosso caráter, que nós possamos confessar com humildade e pedir forças de Ti para vencermos aquele pecado. E não termos que ficar pecando e caindo e pecando e pedindo perdão. Mas que nós possamos receber a força vinda de Ti. Pai, nós queremos ouvir a voz de Jesus falando ao nosso coração. Nós queremos que se cumpra em nós, pela fé, aquela promessa. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. E eu fico imaginando como é que Jesus pode guiar com os seus olhos, se nós não estivermos com os olhos fixos nele. Então, para mim, pessoalmente, essa é a solução, é mantermos os nossos olhos fixos em Jesus, para que a obra do Espírito Santo em nosso favor não cesse, até sermos conforme a imagem de Jesus. Ó Pai, não desista de nós. Nós te autorizamos nesta tarde, pelo menos as pessoas deste grupo que aqui estão, a fazer o que for necessário em nossas vidas, para que nós possamos de verdade, genuinamente nos submetermos a Ti. E ser para que Tu possas realizar essa obra de transformação em nossa vida e dar-nos o Teu selo. Pai, queremos nós estar entre os 144 mil. Tem misericórdia de nós e que nós possamos estar de pé, firmes ao Teu lado, ao lado de Jesus. Nós te agradecemos, porque sabemos que Tu nos ouves e o prazer que Tu tens em nos atender. Nós sabemos que isso é real e que podemos contar que Tu vais escrever as Tuas leis no nosso coração. Muito obrigado porque nos ouves. Em nome e pelos méritos de Jesus é que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém.